Paulo e seu amor pela igreja. Esse é o título da lição 10, classe de adultos. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Eu sou o Diácono Denis Pereira e é um prazer estar aqui com os irmãos para mais uma sequência de videoaulas. Você sabe que aqui nós temos uma sequência de videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Por isso é muito importante, se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, dê like, dê joinha no vídeo, comente o vídeo. Toda essa interatividade faz o YouTube divulgar para mais pessoas. Eu já expliquei, são milhares de vídeos postados aqui todos os dias. O YouTube dá preferência em divulgar os vídeos onde há mais interação, porque a interação, curtindo, compartilhando, comentando, significa que o conteúdo é importante, é relevante para a internet, então ele divulga para mais pessoas. Então nos ajude a alcançar mais professores. O nosso trabalho tem ajudado você, então nos ajude a ajudar mais alguém. Amém? Pegue lápis, revista, papel, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição do próximo domingo. O texto áureo da nossa lição está em 2 Coríntios 5:14, a parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É sobre isso que nós vamos falar na nossa videoaula de hoje. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Tem um site, você clica no link aqui com o nosso site e acessa o nosso Instagram, conhece melhor a nossa família, ministério. Tem um link, tem um lugar onde você clica para entrar em contato conosco para ministrações, pregações. Será um prazer atender aí um convite de sua igreja. E também tem um link aqui para você baixar o conteúdo da aula em PDF, comentários, slides, enfim. Tem muito material aqui para você e será um prazer atender os irmãos. Introdução aqui da nossa lição 10, classe de adultos. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Ou seja, o amor é um sentimento, também envolve sentimento. Amar é uma decisão. O amor é um sentimento que precisa ser correspondido, tá certo? A correspondência do amor, ela faz o amor fluir, não é? Então, à luz do exemplo desta igreja e do sentimento do apóstolo Paulo por ela, o nosso propósito é mostrar que, como seguidores e membros de uma igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Isso aqui já quebra no meio a ideia do desigrejado. Nós precisamos da igreja porque é nela que amamos e somos amados. Meu Deus do céu! Amamos e somos amados. É na igreja que nós manifestamos o amor às pessoas, tá certo? Comunhão dos santos. Igreja, a mesa, enfim, comunhão dos santos. Tópico 1. O amor de Paulo pela igreja. O amor como de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Esse sentimento não se deu apenas pela igreja de Tessalônica. Por exemplo, aos Gálatas, capítulo 4, 19, ele diz assim: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado por vós. Então, esse era o amor que Paulo sentia pelos irmãos que ele pastoreava, não é? É um amor de pai para filho, não é? Um amor de um pai espiritual para filhos espirituais. Isso fala, irmãos, de comunhão. Isso fala de relacionamento, de interatividade. Isso fala de proximidade. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito de como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então, os cristãos de Tessalônica, além de terem recebido a palavra com muito amor,
Havia uma coerência entre o que eles ouviam e o que eles praticavam, de modo que o apóstolo via neles o fruto do seu ministério. Coisa linda é quando nós vemos o fruto do nosso ministério, quando Deus nos permite isso, ver que alguém mudou de comportamento, ver que alguém está fazendo escolhas mais acertadas, pautadas no ensino que nós ministramos a eles por meio da palavra de Deus. A igreja de Tessalônica era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é apenas discurso, mas implica em práticas convictas. E essa disposição dos irmãos tocava o coração do apóstolo. Então, de tempos em tempos, Deus nos permite ver a transformação na vida de alguém que lideramos, na vida de alguém que pastoreamos. Você já viu isso? Você tem algum testemunho de uma igreja por onde você passou e que houve um impacto extraordinário naquele lugar, ou um departamento que você liderou? Fale para nós aqui nos comentários. E se não tiver inscrito, inscreva-se. Ajude-nos a crescer. Quanto mais inscritos neste canal, quanto maior interatividade, mais pessoas serão alcançadas com este conteúdo. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar onde Deus nos plantou, não é? Floresça onde está plantado. Esse deve ser o nosso lema. É muito interessante quando alguém diz assim, mas a igreja não faz nada, a igreja não ajuda ninguém. Ei, a igreja é você. Se alguém está precisando ser ajudado, ajude. Se alguma coisa está precisando fazer, faça, não é? Então, nós devemos amar a igreja local, servir a igreja local e buscar nos esforçar para termos comunhão com os irmãos da igreja local. É na igreja local que somos tratados. Eu viajo para ministrar a palavra de Deus assim quase todos os finais de semana, mas eu tenho igreja local, eu tenho lugar onde eu sou pastoreado, onde eu estou lá sentadinho no culto na terça-feira, na escola dominical sempre que possível. Então, a igreja local, ela é a nossa base, não é? Ela é a nossa base. E nós vamos tomar muito cuidado, falando aqui a pastores, a dirigentes, a obreiros, a líderes, tomar muito cuidado, porque às vezes na mesa em casa, nós falamos dos pontos negativos da igreja de tal forma que isso pode estimular os nossos filhos a servirem a Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Eu não aceito ninguém falar mal da minha mulher, ninguém expor os defeitos da minha mulher. A igreja é a noiva de Cristo, é preciso ter cuidado. Tópico 2. Amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário. Ele confirma isso ao escrever Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, é preciso que o ser humano reaja a esse amor, corresponda a esse amor, não é? Creia nesse amor. É preciso que os braços da graça que estão estendidos, não é? Eles precisam, não é, ser abraçados também, para que o pecador tenha esse amor agindo na sua vida, tendo efeito sobre a sua vida, salvando a sua alma. Do contrário, João, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho ficado impactado com João 3:18. A gente lê tanto 16 e a gente esquece do 18. No 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha a condição aí, não é? Não pereça, mas tenha vida eterna. E o 18 diz assim: quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então, o amor de Deus precisa ser correspondido pelo homem por meio da fé. Ou seja, o homem precisa
crer no sacrifício de Cristo, reconhecer-se um miserável, um condenado e carente do sacrifício de Cristo, do abraço de Cristo, do amor de Cristo, ok? Para, pela fé, por meio da fé, ser salvo através da graça de Deus. A fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios ele escreveu, pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não é? Em 2 Tessalonicenses ele arremata, devemos sempre dar graças, irmãos, a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Logo, não dá para dizer que temos uma grande fé se não manifestarmos um grande amor. Fé e amor caminham juntos no reino de Deus, na igreja de Cristo. Então não adianta eu ter uma fé extraordinária, eu ser firme, eu ser constante, se eu não manifesto o amor aos meus irmãos. Eu preciso que o amor de Cristo seja demonstrado. E a igreja precisa disso. Quando o amor de Cristo é demonstrado na igreja, há uma comunhão extraordinária. E de fato, o amor é demonstrado e a fé fica ainda mais vibrante. Então o amor tem que ser demonstrado na igreja local, onde nós estamos, novamente somos pastoreados, onde nós conhecemos as pessoas, somos conhecidos. Eu costumo dizer que o que me impressiona não é o que pessoas de igrejas aonde eu vou um final de semana pregar falam para mim. Eu fui lá só um final de semana. O que me interessa, primeiro, é o que a minha família diz a meu respeito, como homem, como pai, como marido, como vizinho, como cidadão. Segundo, o que a minha igreja local, o que o meu pastor diz a meu respeito. É isso que importa. A dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Ou seja, o amor não é algo abstrato, não é? Não, ele é concreto. Ele precisa ser manifestado. Precisa ser manifestado. Na maneira como a igreja é pastoreada, na maneira como as necessidades são supridas, na maneira como visitas são realizadas. Tudo isso é manifestação do amor. Olha só o que Jesus disse. Deixa eu puxar aqui, porque eu confesso aos irmãos que eu sou horrível com referência. Mas Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, esse amor aí, João 13,35, não é um amor abstrato, é um amor concreto. É um amor que cuida, é um amor que ora, um amor que intercede, um amor que abraça, um amor que está perto, um amor que é visível, é palpável, ok? Não é apenas um discurso. Tópico 3. As 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Lembrando aos irmãos que, se não se inscreveu ainda, está chegando agora, inscreva-se, ative o sino de notificações. Quanto mais inscritos, mais professores serão alcançados através do nosso trabalho. As 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então vamos lá. A primeira virtude aqui é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina obra da fé. Veja, na igreja local, nós somos convidados a produzir frutos que reflitam a nossa fé. É na igreja local. É como eu disse aqui, são as pessoas mais próximas a nós que devem testemunhar a nossa fé. Por meio de quê?
das nossas obras, por meio das nossas atitudes. Coerência entre palavra e obras. A marca de uma igreja amorosa é a prática da fé, é a fé em prática, a virtude do amor. Ora, ele diz sobre o trabalho do amor. O que podemos entender disso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Veja só que coisa extraordinária, ou seja, o trabalho na igreja local, ele deve ser feito, a motivação deve ser amor ao Senhor. Se nós formos motivados pelo amor ao Senhor para realizarmos a sua obra, seja em que área for, nada vai nos desmotivar. Nem falta de reconhecimento, nem crítica, nada vai nos desmotivar. E o mais importante, se a igreja entender isso, todos vão trabalhar, todos vão se envolver e não vai sobrecarregar ninguém. Olha que coisa extraordinária. Quantas pessoas procurando outras motivações para fazer ou se sentindo desmotivadas. Não há uma motivação maior do que o amor a Cristo, o amor ao nosso Senhor, para trabalharmos na sua obra. E por último, a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança, que tem aqui o sentido de resistência, perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. Ele tinha em mente usar a expressão paciência da esperança, o sofrimento dos Tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. Eles estavam suportando grandes adversidades e por isso eles estavam sendo encorajados pelo apóstolo Paulo. E a marca desta igreja era esperança, era perseverança em meio à tribulação. Nos dias que nós estamos vivendo, precisamos nos encorajar uns aos outros a sermos uma igreja perseverante. A igreja está sob ataque, a igreja está sendo questionada, a igreja, por conta das redes sociais, nós nunca estivemos tão expostos e muitos estão se perdendo, muitos estão ficando pelo caminho. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a ser como a igreja de Tessalônica, uma igreja perseverante. Muito bem, nós aprendemos com esta lição que precisamos amar a igreja em que nós congregamos. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo na terra, é a representante de Cristo na terra e por isso nós devemos amá-la. Amar os irmãos é amar a igreja, é amar a noiva, é amar o corpo de Cristo. Um amor prático, um amor visível, um amor demonstrado em atitudes que glorifiquem o nome do Senhor, assim como era a igreja de Tessalônica. E eu concluo aqui com a leitura de João, capítulo 17, e ele diz aqui no versículo 20: Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Uma igreja unida e perseverante é um fator evangelístico para o mundo decaído. Que Deus nos abençoe. Forte abraço. Assista a culta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.